Número 7. A corrida que terminou em tragédia. Nas primeiras horas da manhã de 9 de março de 2026, câmeras de monitoramento registraram uma cena impressionante nas ruas do sul de Manchester, na Inglaterra. Um Volkswagen Golf GTI cruzava avenidas residenciais em uma velocidade completamente absurda, muito acima do permitido para aquele tipo de via. Dentro do carro estavam Uwais Hussain, de 20 anos, e Usman Mahmoud, de 23. O veículo pertencia a Mahmoud, mas quem dirigia era Hussain. E o detalhe é que nenhum dos dois estava legalmente autorizado a conduzir aquele carro. O que começou como uma direção irresponsável rapidamente se transformou em um dos casos de condução perigosa mais graves já vistos pela polícia da região. Mais cedo naquela noite, os dois haviam parado em um posto de combustível. As câmeras do local mostram a dupla inalando óxido nitroso, usando balões antes de voltar para o carro e seguir dirigindo pelas ruas da cidade. Mas eles não estavam apenas acelerando. Eles também faziam questão de registrar tudo. Grande parte das provas usadas na investigação veio dos próprios celulares dos envolvidos. Nos vídeos, Hussain aparece filmando o painel enquanto o velocímetro ultrapassa facilmente os 160 km por hora. Em outras gravações, também é possível ver o carro avançando sinais vermelhos e ultrapassando outros veículos em alta velocidade. Enquanto isso, os dois continuam usando os balões de óxido nitroso e comemorando a velocidade. Em alguns momentos, o Golf chega a passar dos 210 km por hora e, poucos segundos antes da colisão, o carro atingia aproximadamente 224 km por hora. Na mesma hora, Sylvester Abayomi, de 50 anos, seguia normalmente para o trabalho. Conhecido pelos amigos como Sil, ele trabalhava como motorista de entregas e aquela manhã deveria ser apenas mais um dia comum. Ele não fazia parte daquela imprudência, não estava disputando corrida, nem sequer conhecia os ocupantes do Golf. Apenas teve o azar de cruzar o caminho deles. Quando Hussain avançou um sinal vermelho, o Golf atingiu violentamente o carro de Sylvester. Segundo a investigação, embora o veículo tenha chegado a 224 km por hora instantes antes, no momento da batida, ele ainda trafegava a cerca de 160 km por hora. O impacto foi devastador. Mas o que aconteceu logo depois tornou o caso ainda mais revoltante. Em vez de prestar socorro, os dois fugiram. Eles seguiram dirigindo por alguns metros. Deram marcha a ré, estacionaram o carro em uma rua próxima e abandonaram o veículo. O que eles não imaginavam é que o Apple Watch de Hussain detectou automaticamente a colisão e acionou os serviços de emergência. Durante essa ligação automática, toda a conversa entre os dois acabou sendo gravada. Hello? What can you rapid get out of here? The owner of this Apple Watch was in a What is serious stolen? car crash and is not What is stolen? What can you get out of here? What can you get out of here, man? What can you get out of here? Oh, well, boy, you just got my window. What can you get, man?
with an Eu comigo, estimate eu tenho gás, Nas gravações, eles discutem quem assumiria que estava dirigindo, falam em esconder provas, cogitam dizer que o carro havia sido roubado e até combinam pedir um Uber para fugir do local. Pouco depois, outras câmeras de segurança ainda registraram os dois retirando cilindros de óxido nitroso do porta-malas. Tudo isso enquanto Sylvester permanecia gravemente ferido. A polícia conseguiu localizar Hussein graças ao sinal emitido pelo relógio inteligente. Quando os agentes encontraram a dupla, cada um tentou fugir para um lado diferente, mas ambos foram capturados pouco tempo depois. Durante o julgamento, o juiz afirmou que os dois assumiram riscos deliberadamente apenas pela emoção de dirigir em alta velocidade. Segundo ele, as imagens mostravam uma sequência contínua de atitudes extremamente perigosas, culminando em velocidades próximas de 225 km por hora, em ruas onde o limite era de apenas 48 km por hora. O magistrado também destacou que, mesmo após provocarem um acidente fatal, a preocupação da dupla era apenas escapar das consequências, sem demonstrar qualquer preocupação com a vítima. Hussein se declarou culpado por causar a morte, dirigindo de forma perigosa, provocar a morte enquanto conduzia sem seguro e também por se recusar a fornecer as amostras exigidas pela investigação. Ele foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão. Já Mahmoud admitiu ter colaborado diretamente com a condução perigosa e por permitir que o veículo fosse dirigido sem seguro. Sua pena foi de 12 anos e 9 meses. Segundo a polícia britânica, esse foi um dos primeiros casos no Reino Unido em que um passageiro foi condenado por participar ativamente de um crime de direção perigosa que terminou em morte. Mas nenhuma sentença foi capaz de mudar o que aconteceu naquela manhã. A companheira de Sylvester contou que a dor nunca desapareceu. Segundo ela, tudo o que queria era que alguém tivesse permanecido ao lado dele nos últimos instantes de vida. Mas nem isso aconteceu. My pain will never go away. It'll never go away. My spark's different. It's not. And it doesn't matter because it'll never be the same anyway. And this pain I feel won't go away. My cells passed away in the car when they could have gone over to him just to make, I don't know whether he was awake, shock and then gone, I don't know, I'll never know. But they could have gone to be with him so he wouldn't be on his own. But they didn't even do that. No matter how bad and scared any normal person would go over, I would. Sylvester estava apenas indo trabalhar e acabou perdendo a vida por causa de duas pessoas que transformaram uma estrada pública em um jogo, registrando tudo com o celular e tentando fugir das consequências depois que esse jogo terminou da pior forma possível. 6. O prédio que desabou. Na noite de 8 de fevereiro de 2023, câmeras de monitoramento registraram uma sequência de acontecimentos impressionante em Baltimore, nos Estados Unidos. Tudo começou quando policiais tentaram abordar um Hyundai Sonata roubado, conduzido por Sean Lee Brunson, de 33 anos. Em vez de parar, Brunson acelerou e fugiu em alta velocidade. Poucos instantes depois, ele chegou a um cruzamento. Ao mesmo tempo, Alfred Fincher, de 54 anos, caminhava pela calçada. Ele não tinha qualquer relação com a perseguição. Não estava dentro de nenhum dos veículos. Era apenas um pedestre que estava no lugar errado, na hora errada.
your hands! Got hands! Give me your hands! Let me see your hands! No vídeo, Sean avançou o sinal vermelho. O Hyundai roubado atingiu outro carro que atravessava o cruzamento. A força da colisão lançou os dois veículos em direção à calçada, exatamente onde Alfred estava. Os carros atingem o pedestre e, logo em seguida, batem contra um prédio desocupado que ficava na esquina. Por um breve instante, parece que a estrutura vai resistir. Mas, segundos depois, toda a fachada cede. Tijolos, madeira e uma enorme quantidade de destroços despencam sobre os veículos e soterram Alfred. A cena muda completamente. O que começou como uma tentativa de abordagem policial rapidamente se transforma em uma operação de resgate. Policiais, bombeiros e equipes de emergência começam a retirar os escombros na tentativa de encontrar possíveis sobreviventes. 5 pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas e foram levadas ao hospital. Mas Alfred não teve a mesma sorte. Ele foi retirado dos destroços e teve a morte confirmada ainda no local. Em 2024, Sean Lee Brunson foi condenado a 29 anos de prisão por homicídio culposo na direção, furto de veículo e por dirigir sem habilitação. Mas nenhuma sentença foi capaz de mudar o que as câmeras registraram naquela noite. Alfred estava apenas caminhando pela calçada, quando um carro roubado avançou o sinal vermelho. Em questão de segundos, ele foi atingido pelos veículos e acabou soterrado pelo desabamento de um prédio inteiro. 5. A clínica veterinária. No dia 15 de março de 2017, câmeras de segurança registraram um acidente impressionante dentro de uma clínica veterinária em Franklin, na Carolina do Norte. Era um dia de trabalho completamente normal. No escritório da clínica, funcionários organizavam documentos enquanto 4 cães descansavam tranquilamente pelo ambiente. Normalmente 4 pessoas trabalhavam naquele setor, mas naquele exato momento, 2 delas haviam saído para resolver alguns compromissos. Um detalhe que mais tarde muitos acreditariam ter evitado uma tragédia ainda maior. Do lado de fora, uma cliente tentava estacionar o carro. Só que, por engano, em vez de pisar no freio, ela acelerou. O veículo avançou de repente, atravessou o jardim e invadiu a parede da clínica. Lá dentro, ninguém teve tempo para reagir. O carro atravessou o escritório, destruindo móveis, derrubando parte da parede e espalhando destroços por todos os lados. A gerente do escritório foi atingida pela frente do veículo, arremessada pelo impacto e acabou presa sob os escombros. Por alguns instantes, a cena parecia devastadora, mas, logo em seguida, os próprios funcionários começaram a agir. Mesmo ferida, a gerente conseguiu se soltar dos destroços e ligar para o 911, o serviço de emergência. Ao mesmo tempo, os outros funcionários correram para verificar se todos estavam bem e prestar ajuda. Apesar da violência da colisão, todos sobreviveram. A gerente sofreu diversos ferimentos e precisou ser levada ao hospital, mas conseguiu se recuperar. Os 4 cães que estavam no escritório também escaparam com vida. O acidente causou grandes danos à clínica, mas, considerando a força da batida, o desfecho poderia ter sido muito pior. Tudo aconteceu por causa de um erro que durou apenas alguns segundos e que quase terminou em uma tragédia. 4. A explosão na rodovia. No dia 19 de julho de 2022, câmeras de monitoramento registraram um acidente impressionante em uma rodovia na cidade de Zibo, na China. O trânsito seguia normalmente. Carros passavam em velocidade constante, sem qualquer sinal de que algo estava prestes a acontecer. Então, um caminhão vermelho entra na imagem. No início, parece que o motorista apenas perde um pouco o controle da direção. O veículo começa a sair lentamente para o lado direito da pista,
Mas, de repente, o motorista faz uma manobra brusca para a esquerda. O caminhão perde completamente a estabilidade, tomba e desliza por várias faixas da rodovia. Por alguns instantes, parece ser apenas mais um grave acidente, mas segundos depois, uma enorme explosão toma conta da rodovia. Uma gigantesca bola de fogo envolve o caminhão e cobre várias pistas ao mesmo tempo. Motoristas que vinham logo atrás freiam imediatamente enquanto fumaça e destroços se espalham por toda a estrada. Um dos carros que seguia mais próximo praticamente desaparece em meio às chamas. Em outro momento, um pneu lançado pela explosão quase atinge um veículo que passava pelo local. Equipes de resgate e bombeiros chegaram rapidamente para controlar o incêndio e isolar a área. Segundo as autoridades, o caminhão transportava plástico e alvejante. A suspeita é que um dos pneus tenha estourado, fazendo o motorista perder o controle antes do tombamento. Pouco depois, o fogo provocou a explosão da carga. Apesar da intensidade das chamas, o motorista do caminhão e o ocupante do outro veículo envolvido conseguiram escapar com vida. Os dois sofreram apenas ferimentos leves. O caminhão ficou completamente destruído e outro carro também foi consumido pelo incêndio, mas por sorte ninguém morreu. 3. Desmentida pela própria câmera. Em um acidente que chamou bastante atenção nas redes sociais, uma mulher tentou convencer a polícia de que outro motorista havia provocado a colisão. O problema é que o próprio carro registrou tudo o que realmente aconteceu. Depois do acidente, a mulher afirmou à polícia que outro motorista a havia forçado a sair da pista. Só que ela não sabia de um detalhe importante. O carro alugado estava equipado com câmeras que gravavam tanto o interior quanto o exterior do veículo. E toda a sequência havia sido registrada. As imagens mostraram que, momentos antes da batida, não havia nenhum veículo fechando sua passagem. O acidente aconteceu simplesmente porque ela tirou os olhos da estrada para mexer no celular. O carro havia sido alugado por meio da plataforma Turo, conhecida por permitir que pessoas aluguem veículos diretamente de outros proprietários. Segundo informações divulgadas na época, a proprietária do veículo havia informado previamente que o carro possuía câmeras de monitoramento. Depois que o vídeo viralizou, a motorista entrou com uma ação judicial, alegando que havia sido gravada de forma ilegal. Mas, para quem assistiu às imagens, o que mais chamou atenção não foi a existência das câmeras, e sim como alguns segundos de distração poderiam ter provocado uma tragédia muito maior. Dessa vez, o carro atingiu apenas uma caixa de correio. Mas, se naquele mesmo ponto houvesse um pedestre, um ciclista ou outro veículo, o desfecho poderia ter sido completamente diferente. 2. O desmaio. No dia 15 de outubro de 2019, câmeras de segurança registraram um acidente impressionante numa estação do metrô de Buenos Aires, na Argentina. A plataforma estava cheia. Dezenas de passageiros aguardavam a chegada do trem, como acontece em qualquer horário de movimento. As pessoas permaneciam próximas à borda da plataforma, olhando para os trilhos enquanto o trem se aproximava. Então, algo inesperado acontece. Um homem sofre um mal súbito e desmaia. Ao cair para a frente, ele acaba atingindo uma mulher que estava parada bem perto da borda. Ela não teve qualquer chance de reagir. Em um instante, estava apenas esperando o metrô. No seguinte, foi arremessada diretamente sobre os trilhos. Assim que percebem o que aconteceu, os passageiros começam a gritar e fazem sinais desesperados para chamar a atenção da maquinista. Ao mesmo tempo, alguns correm em direção à plataforma tentando ajudar. Por sorte,
A maquinista percebe a movimentação e aciona imediatamente o freio de emergência. O trem consegue parar a poucos metros da mulher. Logo depois, alguns passageiros descem rapidamente até os trilhos e conseguem retirá-la em segurança. Enquanto isso, outras pessoas ajudam o homem que havia desmaiado a se levantar. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital. A mulher sofreu ferimentos na cabeça por causa da queda, enquanto o homem também bateu a cabeça ao desmaiar. Felizmente, ambos sobreviveram. 1. Fogos de artifício. Na noite de 4 de julho de 2022, câmeras de segurança registraram uma situação extremamente perigosa dentro de um depósito de fogos de artifício no condado de Harris, no Texas. Pouco antes das 10h30 da noite, 3 homens entraram no estabelecimento. À primeira vista, pareciam apenas clientes comuns, mas bastaram alguns segundos para que o comportamento deles começasse a chamar a atenção. Um dos homens, que vestia uma camisa com o número 90, pegou um dos fogos de artifício que estavam expostos e caminhou até o meio de um dos corredores. Enquanto isso, outras pessoas continuavam fazendo compras normalmente, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Ele olha rapidamente ao redor, acende o pavio e sai correndo. Poucos segundos depois, o rojão explode bem no meio da loja. Faíscas se espalham pelo chão e os clientes se assustam, tentando se afastar o mais rápido possível. Por alguns instantes, o risco de uma tragédia era enorme. E isso porque não se tratava de uma pequena loja. Era um depósito repleto de fogos de artifício. Se o fogo alcançasse outros produtos, o resultado poderia ser muito pior. Algumas pessoas correram para a saída. Outras fizeram exatamente o contrário. Foram em direção às chamas para tentar apagar o incêndio antes que ele se espalhasse. No início, parecia que elas não conseguiriam controlar a situação. As faíscas continuavam atingindo o chão enquanto o artefato ainda queimava no corredor. Mas, por sorte, alguém conseguiu apagar o fogo antes que ele alcançasse os demais produtos. A reação rápida das pessoas provavelmente evitou que todo o depósito fosse consumido pelas chamas. Durante toda a confusão, os 3 homens ainda aproveitaram para furtar cerca de $200 em fogos de artifício antes de fugir do local. Dias depois, um dos suspeitos, Alex Herrera, de 28 anos, foi identificado e acusado de incêndio criminoso. Na época da divulgação do caso, os outros 2 envolvidos ainda eram procurados pela polícia. Sinceramente, o mais impressionante nessa história é que não se tratava apenas de um furto. Eles decidiram acender um fogo de artifício dentro de um depósito lotado, com famílias e clientes circulando a poucos metros de distância. E, se ninguém tivesse reagido tão rapidamente, alguns segundos de irresponsabilidade poderiam ter provocado uma tragédia muito maior. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses casos mais te impressionou? Conta aqui nos comentários. E se quiser assistir a mais casos perturbadores registrados por câmeras, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Até a próxima!